Olha, parece que o que eu mencionei está acontecendo e nesse vídeo a gente vai comentar o que foi o episódio 5 e o que está por vir. Chateada. No vídeo anterior eu compartilhei aqui com vocês algumas informações vazadas sobre um possível final de Game of Thrones, informações essas que foram publicadas por um usuário no Reddit e que receberam a nossa atenção aqui do canal porque algumas coisas estavam realmente se concretizando. E agora, após o penúltimo episódio, algumas coisas que eu mencionei aqui também aconteceram e isso ligou um sinal de alerta em mim, já que o final não parece ser muito bom. Mas antes de continuar a falar sobre isso, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e segue a gente também nas redes sociais, que por lá rolam sorteios e várias notícias sobre o mundo nerd. E só pra lembrar novamente, esse vídeo contém spoilers. Ah não, de novo não. Meus senhores, parece que o que nós temíamos está se tornando realidade. As informações vazadas estão aí se concretizando e isso gera aqui uma aflição no nosso coração. Mas vamos falar do episódio porque mesmo que ele tenha alguns acontecimentos que a gente não tenha gostado muito, ele foi um episódio muito bom. Foi tenso, foi cruel, foi real, me lembrou Game of Thrones de antigamente. Eu fiquei animada novamente com a série, com esse episódio, apesar de certas coisas. E uma das coisas que me incomodou demais foram a falta de cenas da Daenerys em cima do Drogon quando ela tava queimando tudo. Porque isso ajudaria a comprar a ideia de que a Dany tá ficando louca como a série parece que está querendo jogar. Eu ainda tenho minhas dúvidas quanto a isso e eu vou falar mais em breve sobre isso. Antes do episódio começar, eu notei algo bem interessante na prévia que mostra a cara da Daenerys com algumas frases sobre os Targaryens que foram ditas durante toda a série. He has the better claim to the throne. Every time a Targaryen is born, the gods flip a coin. The Mad King gave his enemies the justice he thought they deserved. Children are not their father. Be a dragon. You have a gentle heart. Targaryen, alone in the world. It's a terrible thing. You don't want to wake the dragon, do you? E isso meio que mostra pro telespectador que a possível loucura de Daenerys não é algo forçado agora nessa temporada, e sim algo que foi dito desde o início da série sobre os Targaryen. E já no desenvolver do episódio, ela começa a falar sobre como o Jon a traiu e como o Tyrion fez parte disso, contando pro Varys. Ali eu meio que percebi uma leve paranoia, apesar dela não estar mentindo, porque afinal o Jon contou pra Sansa. A Sansa contou pro Tyrion, o Tyrion contou pro Varys e por aí vai. Mas o problema foi após a rendição da Cersei, ela praticamente tendo conquistado Kingsland, ela ainda ir lá e queimar tudo. Homens, mulheres, crianças. E ali eu acho que ficou bem claro que a moeda lançada pelos deuses da Daenerys deu Dracarys. Deu loucura. Mas eu tenho uma observação aqui. Existe a possibilidade da Dany não ter ficado louca e ela só ter escolhido medo, como ela própria menciona no episódio, quando ela fala com o Jon que ele é amado e ela não. E como já dizia Maquiavel, que tem uma boa influência em Game of Thrones, entre ser temido e amado, o ideal é que sejam os dois. Mas na impossibilidade de um, o líder deve escolher ser temido. E eu acho que foi isso que ela escolheu. Mas independente dela ter só escolhido o medo ou estar realmente louca, ela queimou uma galera que não tinha nada a ver com isso, matou gente inocente, e isso é preocupante. Mas agora o que resta acontecer no último episódio, de acordo com as informações vazadas. A Dany vai prender o Tyrion por soltar o Jaime. O Jon vai tentar trazer a Dany à razão, não vai conseguir, vai fingir se aliar a ela e então esfaqueá-la. A Sansa vai governar o norte, a Arya vai sumir durante a guerra, o Jon vai voltar pra Patrulha da Noite, e eu tenho uma ressalva sobre isso que eu vou comentar mais à frente. E o Bran vai virar rei indicado pelo Tyrion. E como muita coisa dessa publicação já se concretizou, vamos analisar então agora os dois fatos mais importantes que estão por vir. O primeiro é o Jon esfaquear a Dany e o segundo é o Bran virar rei. Sobre o Jon esfaquear a Dany, muita gente comentou aqui no vídeo anterior que não condizia com o personagem, que o personagem era honrado. Gente, eu concordo, mas vocês têm que pensar o seguinte: tem uma possível louca ou uma líder com um senso moral bem deturpado vagando pelos céus da cidade queimando tudo. O Jon assassinar ela seria para um bem maior. Ele estaria aí salvando mais vidas inocentes. Então talvez seja provável sim, porque o que a série mostrou até agora sobre o Jon é que ele sempre faz o certo. E por esse assassinato aí ele seria condenado a voltar à Patrulha da Noite. Aí vocês comentaram, mas a Patrulha da Noite nem existe mais, a muralha não existe mais, não tem mais vagantes brancos, os selvagens agora são aliados, não tem por que ter mais Patrulha da Noite. Gente, a série não deixou claro que a Patrulha da Noite não existe mais. E essa publicação do Reddit, ela só diz que ele volta pra Patrulha da Noite. Ela não diz nem quem condena ele em si.
Marina, acho que a Patrulha da Noite pode sim continuar existindo e pode ganhar aí uma nova finalidade, um novo objetivo, já que agora os selvagens são aliados, os White Walkers estão mortos, então ela poderia ir proteger o norte de qualquer outra ameaça que não sejam essas. Mas a publicação só diz que ele vai voltar para a Patrulha da Noite. O segundo ponto é o Bran virar rei. Isso pra mim não faz sentido, não tá descendo de jeito nenhum. Não entendo porque a série jogar o tempo todo o Bran falando que não é mais Lorde de nada, que nem é mais o próprio Bran Stark, que agora é o Corvo de Três Olhos. Então eu não vejo o porquê dele aceitar se tornar rei. Não faz sentido. Nas informações vazadas no Reddit só dizia que ele vai aceitar se tornar rei, indicado pelo Tyrion, e que ele vai fiscalizar um conselho que o Tyrion, Bronn e o Sam formarão. E é só isso. Porque o que eu não deixei muito claro pra vocês é que vazaram só algumas informações, não foi um roteiro completo. Agora, eu, Marina, espero que ele seja um vilão nessa história. Não quer dizer realmente que ele vai ser. Porque se a gente parar pra pensar, desde a 7ª temporada, ele anda presente em todos os acontecimentos importantes, sempre contribuindo com informações que ele via. Mas, gente, quem disse que o Corvo de Três Olhos é confiável? E se ele só divulgou essas informações, arquitetando um grande plano pra ele sim sentar no trono? E como foi muito bem lembrado por vocês aqui nos comentários do vídeo anterior, a velha ama diz na primeira temporada que os corvos são mentirosos. Então por que a gente tá acreditando no Corvo de Três Olhos? Mas aí eu ficava me perguntando, então qual seria a motivação dele pra sentar nesse trono? E buscando uma resposta pra isso, eu esbarrei numa teoria levemente interessante. Leve não, bem interessante. 8.000 anos atrás, após a Longa Noite, teria restado um sobrevivente que seria o último herói. Esse último herói, ele lutou ao lado dos primeiros homens e dos Filhos da Floresta contra os White Walkers. Por ele ser o único homem sobrevivente, os Filhos da Floresta teriam dado alguns poderes pra ele. E após essa guerra, ele meio que decidiu que essa consciência sobre o que aconteceu deveria continuar existindo, então ele passou essa consciência para os seres vivos. Seriam os represeiros, os seres da floresta, a natureza no geral. Mas que ainda assim ele escolheria de tempos em tempos alguém para receber essa consciência dele. Ele seria então o primeiro Corvo de Três Olhos que ficou lá atrelado às raízes das árvores. E chegando na época da história de Game of Thrones, o escolhido para ser o Corvo de Três Olhos é o Bran. Logo, ele possuindo esse conhecimento de uma consciência de mais de 8.000 anos, ele teria arquitetado tudo para poder dar fim novamente nos White Walkers e sentar no trono. Mas por que ele iria querer sentar no trono? Porque talvez o objetivo dele nada mais seja do que restaurar o equilíbrio com a natureza. E os White Walkers foram esse desequilíbrio, assim como os homens com as suas guerras também podem representar uma ameaça para a natureza. Então agora, com uma das ameaças exterminadas, restaria ao Corvo de Três Olhos controlar e vigiar a humanidade para que ela não desequilibre as coisas novamente. E por isso ele iria querer sentar no trono e ter armado isso tudo para assim manter o equilíbrio das coisas. Entenderam? Fez sentido pra vocês? Pra mim até fez, mas eu gostaria mesmo do Corvo sendo um vilão e sendo um mentiroso. Ou pode não ser nada disso e ele só ser indicado pelo Tyrion pela possibilidade de ser um bom governante, já que ele é a história do mundo, e aí a gente teria um final bem sem graça. Mas pelo jeito, gente, a chance desse ser o verdadeiro final de Game of Thrones aumentaram muito depois desse penúltimo episódio, e só nos resta torcer aí pra que o último episódio traga surpresas e que não sejam sobre esses acontecimentos aqui que eu mencionei. Só vamos torcer aí para um bom final, mesmo que aconteçam coisas que a gente não queira. Mas que o final não seja esse, por favor. E você aí, acha que esse final realmente vai se concretizar? Tá gostando do final que a série parece que vai tomar? Acredita que o Corvo de Três Olhos possa ser um vilão? E gostaria de ver o Bran no trono? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e não esquece de ver os vídeos antigos aqui do canal. Tchau!